Boa noite, vamos abrir o Salmo 116. Eu vou pregar os versículos 1 e 2, com o tema O Testemunho de uma Alma Salva. O Testemunho de uma Alma Salva é o tema da nossa mensagem nesta noite. Eu amo esse salmo. Aliás, a gente ama a Bíblia toda, né? É preciosa a palavra de Deus. Mas, quando o Espírito Santo abre nossos olhos para determinados textos preciosos, que brilham como joias, ali a gente põe o nosso coração e começa a trabalhar em cima daquilo ali, para pegar as lições que temos para nós, né? Eu sei que Deus vai guiar os irmãos e todos quantos nos ouvem ou nos ouvirão para entender este salmo. Eu creio que o Salmo 116 é uma explicação tão clara do que é uma conversão. Como é que a pessoa se converte a Deus? E como é que a pessoa passa a viver para Deus? Isso é um salmo, queridos. Eu lembro vocês que na Bíblia, salvação é igual no Velho e no Novo Testamento. Os crentes do Velho Testamento eram iguais a nós. As tribulações que eles passavam, nós também passamos, né? E assim, então, não faz diferença. O que você aprender no Novo Testamento, você vai também tirar lições preciosas. É só pegar a luz da graça no Novo Testamento, como se pega uma lanterna e leva até no lugar escuro, e brilha ali, na lei, que você vai ver essas lições preciosas, né? Nós vamos ver o que o Evangelho faz na vida de homens e mulheres. Ultimamente, os testemunhos que ouvimos são dignos de dó, irmãos, porque mostram o quanto o povo desconhece a graça salvadora. Desconhece. Porque hoje o Evangelho, na realidade, a suma de tudo é show. E você sente que Deus está ali presente por causa do show. Então, a primeira atividade minha aqui consistirá em mostrar o esboço desse salmo inteiro. Ele tem, deixa eu ver aqui, 19 versículos. Vamos ver aqui, irmãos. Primeiro, um testemunho panorâmico, que você vê nos versículos 1 e 2. Está vendo aí? Amo ao Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Esse é o primeiro assunto que ele trata aqui. O segundo, conforme eu pude entender aqui, conforme eu pude pegar e organizar do meu ponto de vista, né, nós temos uma explicação nos versículos 3 a 5, contando o que aconteceu em sua vida quando ele estava no pecado. Versículos 3 a 5. Nos versículos 7 a 9, nós temos as bênçãos eternas desse testemunho. E a coisa mais maravilhosa que tem, irmãos. Nos versículos 10 a 14, a decisão de andar pela fé na dependência de Deus. Agora vocês percebem o quanto o Espírito Santo é organizado na sua palavra, né? A gente que é desorganizado. E, em quinto lugar, ele vê que a morte dos santos não é tragédia,
preciosa aos olhos de Deus. Então ele está compreendendo a vida agora de um ponto de vista diferente do que ele via antes. E por fim, em sexto lugar, uma entrega voluntária de coração, um coração grato para servir ao Senhor. Versículo 16 a 19. Mas hoje eu quero lidar com os versículos 1 e 2. Tá bom? Vamos lá. Primeira lição, o que nós vamos ver é o que esperamos na vida de homens e mulheres. O que é? Mudança. Eu estou falando aqui mudança de coração. Não estou falando mudança social. Porque o mundo faz isso, né? Qualquer religião no mundo faz uma mudança social. Mas não estamos falando disso. Nós estamos olhando a vida cristã como do ponto de vista de Deus. A Bíblia é a linguagem de Deus. Então, nós temos que olhar para os homens, não olhando de como o mundo pode fazer na vida de um homem. E pode. Tem muitos homens religiosos que são mudados. Eles pegam uma vida assim, aparentemente bondosa, temente na religião, fiel na religião, fiel na crença deles, mas não é mudança no coração. Tem pessoas no mundo que parecem ser, mas não é. É por fora. Então aqui nós não vemos isso, irmãos. Olha o que diz o texto. Vamos lá? Examine. Versículos 1 e 2. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Eu acho que na versão antiga, que é a versão corrigida, ouviu. O verbo parece que está no passado. Mas vamos ver aqui, vamos focar nessa tradução atualizada, tá? Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E no versículo 2, porque Ele inclinou para mim e os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Vocês estão vendo aqui, aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa que ele passou a viver daquele jeito. Então, presta atenção na Bíblia. É um livro inclinamente, vamos dizer assim, totalmente verdade. O que você vê no Salmo aqui é em toda a Bíblia. A Bíblia ela nunca ataca ela, nunca está condenando ela mesma. É a palavra de Deus. E disso nós temos que curvar-nos. Veja, ele diz, amo ao Senhor. Essa é a primeiríssima lição. E essa lição aqui eu creio que ela é tão necessária hoje. Ela é tão relevante hoje. Porque o cristianismo moderno não traduz a vida de pessoas em amor a Deus, em amor ao Deus que se revelou na palavra. Não tem isso hoje, irmãos. Vamos lá. Eu quero sempre sintonizar vocês com a própria Bíblia. Veja bem, para amar a Deus, nós vamos olhar de um ponto de vista negativo. É impossível para um homem natural amar a Deus. Mas ele diz aqui, amo ao Senhor. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é uma coisa sentimental. Isso aqui é uma coisa real que ele mostra aqui no texto. E vocês vão ver no transcorrer desse salmo inteiro, desses 19 versículos desse salmo. Vamos lá. Veja bem, irmãos, por que um homem, no seu estado natural, não pode amar ao Senhor? Porque ele é um homem natural. Ele é um homem caído no pecado. E eu mostro isso, irmãos. Veja, você pegar, eu lembro da minha vida no passado, eu amava a Deus? Não. Lembra da sua vida? Você amava a Deus? Não. Eu conheci um jovem tempos atrás, ele falou, eu odiava Deus. É a vida do homem natural. Veja, irmãos,
Agora pega um homem natural, tenta fazê-lo amar a Deus. Amar a Deus. Lembra da lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus. É a ordem dada do céu. Mas como pode esperar isso do homem natural? Você pega um leão, coloca hortaliça para ele vai comer? Não, porque a natureza selvagem daquele leão é para comer carne. Ele vive disso, ele vive de sangue. Pegar um homem natural e colocar nele, tentar fazê-lo amar a Deus, é completamente impossível. Veja, eu não posso amar aquilo que contrasta com o que eu realmente amo. O mundo olha o amor de um ponto de vista tão humano, tão sem qualquer estrutura, sem qualquer base. Vamos lá. Pode sentimentalmente parecer que ama. Pode. Pode dizer Deus para lá, vai com Deus. Deus está contigo. Deus faz isso, Deus é aquilo. Nós podemos usar frases, irmãos. Mas sabe, o viver mostrará que não é verdade. Por quê? Você vai julgar a pessoa? Nós julgamos à luz da Bíblia. E a Bíblia tem o poder de julgar, porque ela fala a verdade. Veja bem, se eu amo algo, significa que irei odiar outra coisa. Impressionante. No mundo, não. O mundo diz que ama isso, ama aquilo, ama, não tem distinção. Tá? O mundo não tem distinção. Ama isso, ama aquilo, ama isso, ama aquilo. Mas na Bíblia não é assim. O amor bíblico mostra que ela tem um padrão de amor. O amor bíblico tem um padrão de amor. O amor bíblico ama, mas ao mesmo tempo odeia. Está vendo aqui, irmãos, a diferença? Amor bíblico ama e ao mesmo tempo odeia. Isso aqui devemos, irmãos, entender de coração, receber isto. Veja bem, se eu amo algo, significa que irei odiar? Isso aqui, irmãos, é relevante no casamento. Quando um homem diz que ama a esposa, ele vai dizer que ele odeia as outras mulheres. Não é aquele ódio de atacar as mulheres, é o ódio que ele despreza aquela. Ele tem sua esposa. É assim também no tocante a ela com relação ao marido. Você não pode amar alguém e ao mesmo tempo amar outra coisa que não deve amar. O salmista expressa isso também no Salmo 139. No Salmo 139, irmãos, é dinâmico aquele salmo. Ele diz, como eu amo a esse Deus, como ele me fez. Ele está tão impressionado com a grandeza da criação, como foi que Deus, lá naquele útero de uma senhora, ele preparou aquele serzinho pequenino, né? Fez os braços, fez a cabeça, fez toda a estrutura, montou tudo, e aí no final, ele está tão engrandecendo a Deus na sua vida, que ele diz, não hei de eu odiar quem te odeia. Ele está dizendo o quê? Não é possível alguém odiar a Deus. Não é possível. Então eu vou odiar quem te odeia. Os irmãos perceberam que o amor bíblico é assim? O mundo não vai entender isso. Veja bem, vamos voltar agora, irmãos, olhando o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque olhemos essa pessoa da divindade e vejamos que ele é Deus homem. Ele entrou aqui como homem, ele tomou o nosso corpo humano, tomou nossa natureza sem ter caído no pecado. Um homem mesmo, perfeito. Mas sabe o que a Bíblia diz a respeito de Cristo? E a Bíblia segura aquilo. A Bíblia, Deus o Pai aponta para o Filho. Deus o Espírito aponta para o Filho e diz, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Isso é amor? É. E o Senhor mostrou isso, provou isso. Odiar, amar a justiça,
e odiar a iniquidade. Está vendo a característica do amor? Se ama, vai odiar. Odiar o quê? Aquilo que é contraste àquilo que você ama. E vamos lá, irmãos. Foi esse amor. Voltemos um pouquinho aqui antes de entrar nesse subponto aqui. Veja bem, se eu amar a iniquidade, certamente eu vou odiar a justiça. Não é possível, irmãos, você amar qualquer iniquidade e ao mesmo tempo amar a justiça. Se eu amo a mentira, eu vou odiar a verdade, e a verdade é a justiça. Está vendo? Se eu tenho prazer de furtar coisa de alguém, eu vou odiar uma vida justa e reta, que gosta das coisas honestas, honestidade. Veja bem, é assim. Então vamos lá. Foi esse amor que contagiou a vida dos crentes em toda a história. Os irmãos pegam os crentes na história, peguem os crentes atuais, coloquem os crentes no mundo, olhem os crentes no mundo. O que vai acontecer? Vai haver uma real diferença, porque eles vão amar a Deus e vão odiar a iniquidade. Voltemos para a vida de Pedro e João, quando eles foram presos. O que é que aqueles líderes rebeldes, odiadores de Deus, religiosos, hipócritas da religião deles, quiseram? Pare de pregar sobre esse nome. Olha aí, como foi que o amor desses dois servos de Deus apareceu? Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Isso veja bem, como Pedro e João desprezaram aqueles homens, odiaram a ideia deles e mantiveram firmes, resolutos em pregar o evangelho. Pronto. Amar e odiar. Essa distinção é importante. Se não houver, tornaremos ecumênicos. Os irmãos perceberam? O ecumenismo trabalha em cima disso. O ecumenismo a dizer, ame a Deus e ama o pecado. Ame a Deus e ama o diabo. Veja bem, ame a verdade e ama a mentira. Vamos nos unir. O amor bíblico não é assim. É por isso que o salmista falou no começo, amo ao Senhor. Vamos lá, irmãos. Aqueles homens e mulheres semelhantes a nós, cheios de fraqueza e circunstâncias, foram diferentes, mas aconteceu com eles a mesma coisa. Eles amaram a Deus, deram suas vidas. Levaram uma garota, eu não sei se foi na Inglaterra, prenderam para a ordem, foi para matá-la queimada. E ela foi posta para negar a sua fé. Ela disse, não, como eu vou negar o meu Senhor, que me amou? Olha, queridos irmãos, isso é amar a justiça e odiar a iniquidade. Também, irmãos, esse amor marca de forma definitiva o ministério do Senhor no meio dos homens. Qual é o propósito do Evangelho? O propósito é pegar José e dar a ele certeza que ele vai para o céu? Não. Esse é um fruto, é um efeito do Evangelho, que o homem salvo vai para o céu. Mas o objetivo principal é tornar um homem que odeia Deus num homem que passe a amar a Deus. Esse é o propósito do Evangelho. É pegar uma senhora, uma mulher, uma jovem, qualquer mulher, que antes odiava o Senhor e passe agora a amar a Deus. Essa é a história do cristianismo, queridos. Não é diferente da história do passado. Homens santos, pessoas simples, pessoas cultas,
amaram ao Senhor. Está vendo? Todo crente, ele é posto na prova. Ele é posto lá naquele lugar que vai queimá-lo mesmo. Você lembra de Pedro? Jesus soltou Pedro. Satanás pediu, me dê esse Pedro de vocês aí. Aí, Pedro foi posto em prova. E quando ele negou, depois que ele ouviu o galo cantar, ele lembrou. Aquela lembrança foi obra do Espírito Santo. Porque Pedro, naquele momento, chorou amargamente. Ele viu que não é possível você amar a você, negar a Cristo e ainda amá-lo. Não tem jeito. Foi aí que ele voltou humildemente para o seu Senhor. Está vendo, queridos irmãos? Não tem outro jeito. Se você não ama o Senhor, você não se converteu. Vamos lá. Outro detalhe. Esse amor é revelado como? É revelado no viver. Amo ao Senhor. Você mira quem? O Senhor da Bíblia. Você não inventa um Jesus na mente. Você não inventa um Jesus da era, um Jesus moldado pelo mundo. Você foca bem sua atenção no Cristo bíblico, aquele cordeiro que foi morto na cruz. Ele é o Senhor. A segunda lição. Vamos voltar aqui. A verdadeira motivação desse amor. Olha o texto, irmãos. Veja. Amo ao Senhor porque Ele ouve. Está vendo? Impressionante, irmãos. O que mais mostra a insensatez do homem no pecado da idolatria é que eles buscam ídolos que têm ouvidos, mas não ouvem. Os irmãos percebem? Como pode? A Bíblia dá ênfase aqui. Ó. A Bíblia dá ênfase a isso. Eles clamam, mas eles não ouvem. Os irmãos lembram como Elias, ele empurrou os profetas de Baal. Clame ao seu Deus, pode clamar. Deu tempo para eles. Ele se encostou no canto e ficava de lá zombando deles. E eles passaram horas, atravessaram o meio-dia, gritando, clamando. Mas o Baal tem ouvido? Podia até ter, porque eles faziam seus ídolos, mas não podia ouvir. Dá uma olhada na Maria, que a Igreja Católica adora. Ela tem ouvido? Tem, mas não ouve. Tá? E mesmo que fosse a Maria crente, que foi mãe de Jesus, ela não podia ouvir. A minha mãe foi para o céu. Eu posso pedir alguma coisa para ela? Posso, mas ela não vai ouvir. Porque não é a função dela. Tá vendo? Eu posso pedir a Paulo? Posso, de cá. Mas Paulo não vai ter ouvidos para ouvir, porque a função dele lá é outra coisa. É outra realidade. Então a Bíblia lida com divindade. Olha o Salmo 115, irmãos, um salmo antes deste. Como a Bíblia ataca os ídolos e chama a pessoa que adora o ídolo igual ao seu próprio ídolo. Torne-se semelhante a eles que o fazem, o adoram. Os irmãos perceberam? Qual é o problema desses ídolos? Eles têm ouvidos, mas não ouvem. E eu não estou falando dos olhos, nem estou falando da mão, não estou falando do nariz, não estou falando da boca, estou falando do ouvir. Qual a razão? É que Deus lida aqui. Ó. Deus lida com o ouvir. Deus deu boca para o homem falar. E ele diz, eu tenho ouvido para ouvir. Vamos lá. Vou mostrar aos irmãos aqui. Primeiro, é impossível conhecer alguém que você jamais viu, nem sequer ouviu sua voz. Como? Como é que eu vou conhecer? Como é que eu vou amar alguém
que eu nunca soube dele, nunca falei com ele, nem por carta, não soube nada dele, como é que eu vou amar? Os irmãos perceberam agora como a natureza carnal, idólatra do homem, busca algo que não existe, cria ídolos para conversar, tentar falar com eles. Segundo lugar, irmãos, os ídolos, eles são mudos, e os deuses iludem os corações, dá a impressão que estão ouvindo. Queridos irmãos, a natureza humana é tão terrível na área de idolatria, que os irmãos podem olhar a história de Israel, um povo que sabia do seu Deus, tinha um histórico das grandezas do seu Deus, do amor do seu Deus, do poder do seu Deus. Mesmo assim, eles adoravam os ídolos, eles se uniam às outras nações, eles buscavam, compravam, trabalhavam, fabricavam os ídolos. Veja o livro de Juízes, veja o livro de Jeremias. Depois da destruição de Jerusalém, o povo mais pobre estava fazendo coisinhas para dedicar, casinhas feitas assim pela arte das mulheres, fazendo aquelas casinhas para a rainha dos céus. Jeremias 44. Por quê, irmãos? Satanás opera através dos ídolos. Ele que está atrás dos ídolos para fazer isso. Outra lição. Mostra também o passo de fé que o homem dá em relação a Deus. O que quer dizer isso? Ele ouve. Os irmãos perceberam o que acontece? O que não tem acontecido hoje é que quando há conversão, Deus fura o ouvido. Ele faz um trabalho impressionante de abrir a capacidade do homem a ouvir. Por isso que Jesus fala sempre. Ele fala em João várias vezes, quem ouve a minha voz. Lá em Jeremias, em Apocalipse, ele fala, eis que estou à porta e bato. Mas é interessante que depois ele diz, se alguém ouvir a minha voz. Ele não fala da batida. Ele fala de ouvir a voz. Qual é o problema? É que a surdez é tirada. Impressionante. Olha o morto, irmãos. O que tem no morto? Todo defeito que um homem pode ter, 100% tem no morto. Ele é surdo, ele é mudo, ele é cego, ele não move as mãos, não respira, não abre a boca, não fala nada, não anda. Todo defeito um homem morto tem. No caso de Deus lidar com os homens, Deus faz o quê? Ele abre os ouvidos. Os irmãos percebem, então? Hoje tem muito trabalhar com olhos, filmes evangélicos, mas Deus trabalha com o ouvido. Bem-aventurados que ouvem. É impressionante. Em verdade vos digo, quem ouve a minha voz. Os irmãos perceberam que na Bíblia Deus sempre deu ênfase a alguém pregando. Eu sei que muitos profetas, eles davam sinais. Jeremias, Isaías, Elias não, nem Eliseu. Mas boa parte dos profetas faziam sinais. Mas aqueles sinais eram ignorados. O que eles faziam muito era falar. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Deus sempre ordenou que homens falassem. Olha o ministério de João Batista. O que ele fazia? João Batista não curou ninguém. Não ressuscitou ninguém. Não ungiu ninguém. Ele simplesmente pregava. Por quê? Porque o poder de Deus vem através da pregação. A pregação vai nos ouvidos. Vamos lembrar aqui o que diz Apocalipse? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que a Bíblia está querendo dizer? Que tem pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem. Os irmãos perceberam? Vamos lá então, irmãos.
Veja bem, eu estou no segundo aqui, eu me perco. Veja, se ele ouve, é porque alguém falou. Quando acontece isso? Quando? No pecado, homens e mulheres estão surdos. Deus chega a muitos por meio de advertência. Ele bate na porta. Ele utiliza terceiros. Ele utiliza uma doença. Ele utiliza um desastre. Ele utiliza qualquer coisa. Ele está batendo na porta. Mas o modo de Deus chamar é através da pregação. Veja bem, irmãos. Quando é que alguém demonstra que ouviu? Veja o salmista falando. Amo o Senhor porque Ele ouve. Ele está querendo dizer assim, eu estava aflito. Você vai ver isso no versículo 3. Ele diz, eu estava aflito, eu estava clamando, eu clamei para os ídolos, eu clamei para Maria, eu clamei para Santo Antônio, eu clamei para os outros ídolos que eu tinha, ninguém deles me ouviu. Mas eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Aí ele coloca o verbo no presente. Esse Deus ouve. É impressionante. Vamos lá. Ele está dizendo o quê? Isso só acontece quando há o quê? Invocação. Olha o versículo 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Aí então, olha o efeito que acontece. Invocá-lo-ei enquanto viver. Ele diz, que coisa impressionante. Se eu estou sentindo mal, uma dor terrível no meu corpo, à meia-noite, eu clamo do meu quarto para um médico. Ele vai ouvir? Não. Se eu estou numa situação difícil, se eu estou em perigo, se um filho meu está assim, ou alguém que está lá falando, eu vou morrer, e eu não sei para onde vai ir a minha alma, quem vai me salvar? Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele aprendeu isso na salvação. A salvação foi a escola primária para ele. Ele clamou e Deus ouviu. Falei, esse Deus não está longe de mim. Ele não está tão distante, porque ele disse que ele ouve. Impressionante, irmãos. Que histórico maravilhoso. Um Deus que ouve. Vamos, então, irmãos, é a partir disso que os homens passam a amar o Senhor. Invocá-lo-ei enquanto viver. Ele é meu Deus. Vou para o terceiro ponto. A história desse testemunho. Vamos ver a história? Diz o texto, vamos lá. Porque o versículo 2, inclinou para mim os seus ouvidos. Que coisa! Quais lições que temos aqui? Eu tenho 3 lições. A primeira, mostra o estado de humilhação no qual estava. Quando o pecador se humilha, Deus, como quer, inclina. Os irmãos perceberam, eu fui conversar com meu netinho ali. O que eu tenho que fazer para conversar com ele? Me inclinei por causa do tamanho dele. Inclinei para conversar com ele. Os irmãos percebem que quando o homem se humilha, Deus se inclina. Não é maravilhoso? O que está acontecendo hoje? É que não há humilhação. Deus está no seu lugar, no trono de misericórdia. E quando encontra alguém que está lá no pó, é impressionante. Ele tem um coração incrivelmente voltado para alguém quando se humilha. Ele fez isso com o rei Acabe, um homem perverso, miserável, que não se arrependeu. Mas quando ele se colocou humilhado por um tempo, Deus tirou o juízo. Está vendo?
Deus sempre fez isso. Quando Jeremias falou com o povo, vocês desobedeceram a Deus. Deus tinha dado ordem que de 6 em 6 anos vocês libertassem os escravos hebreus. Vocês não fizeram isso. Faça isso. Eles começaram a libertar. Quando começou a libertar, Deus falou de longe: Babilônia, para aí, não vem. Olha os irmãos, está vendo? Quando o povo se arrependeu, Deus pôs a mão. Não vem agora. Quando eles voltaram e pegaram os escravos de novo, Deus, pode vir. Os irmãos perceberam? O Deus que age, ele age em misericórdia, em consonância com a humilhação do pecador. Veja, irmãos, o que nós temos aqui. Foi assim com Saulo de Tarso. O que Deus fez com ele? Conversou com ele, Saulo em pé, empunhando as armas, como que estivesse com um revólver, ou com espada na mão? Não. Deus, pum, atirou no chão, jogou no pó. Por quê? Tu és nada. Tu és apenas um pozinho que eu posso te quebrar no instante e lançar no inferno. Deus jogou no pó. E aí o Senhor conversou com ele. Eu sou Jesus. Olha, irmãos, que amor incrível. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, o que nós aprendemos? Primeiro, vem humilhação. Isso não pode ocorrer se o próprio Deus não visitar o pecador em sua misericórdia. Eu posso garantir para os irmãos, eu estou aqui feliz, porque o grupo que vem orar quarta-feira é o grupo que está aqui conosco. Tá? E nós continuamos a orar. Deus nos dá arrependidos. Deus derrama o dom de compaixão. Brilha o sol da misericórdia sobre o povo do Brasil, sobre o povo em Ribeirão Preto, porque não há pecadores em nossos dias. O salmista diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Veja, irmãos, outro detalhe aqui, onde estou. Deus prometeu vir em intervenção pelos pecadores assim. No Salmo 57, aquele salmo só tem 21 versículos, mas são 21 versículos grandiosos. A primeira parte trata da depravação total, a segunda parte da sublimidade do nosso Deus, quando ele diz, eu me inclino. Ele disse, eu sou eterno, eu sou Deus sublime, mas eu inclino para o homem que se humilha perante mim. Veja, irmãos, que maravilha nós temos. Outro ensino aqui. Note bem como foi que ele agiu com os ladrões na cruz. Ele foi para um só. Aquele homem humilhou e foi salvo. Está vendo? Ele ouviu a súplica. Lembra-te de mim. Esse é o segredo, irmãos. O Senhor não está no céu para dizer, eu estou ouvindo, você está precisando de um carro melhor, mais novo, de uma casa bonita, de um corpo sadio, de que eu abençoe teus negócios. Ele está lá no trono de misericórdia, pronto para ouvir o clamor dos aflitos. Vinde, pecadores, arrependam dos seus pecados. Veja, irmãos, também o salmista entendeu isso em sua própria experiência. Ele diz, eu estava no poço, no lamaçal, e o Senhor me tirou de lá. Vou aqui para a parte final desse ponto. Não há lugar para a euforia da carne. Deus não leva ilusão aos corações. Deus não distribui presentinhos como nós fazemos com nossas crianças. Não. Brilha o sol da misericórdia. A mensagem do Evangelho proclama, arrependei-vos.
João Batista não saiu oferecendo presentes, nem procurando, disseminando a mensagem de que Jesus viria para sentar no trono e melhorar Israel. Não. Arrependei-vos. Ele falava com soldados, deixa esse desejo de ganhar suborno. Aceite o que vocês ganham. Porque vocês estão correndo da ira vindoura, como cobra foge do fogo, correndo da ira vindoura. Ele tratava assim, queridos irmãos. Nós hoje queremos satisfazer a multidão com o quê? Então, irmãos, isso só acontece quando há invocação. Nós não levamos isso a sério. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu sei que nem sempre a invocação é audível. Não é. Às vezes há. Quando aqueles 3.000 almas falaram com os apóstolos. Que faremos, irmãos? Era invocação. Alguns invocam no coração. Tá? Pessoas se convertem assim. Jesus é o Salvador. Ele não é político. Ele é o Salvador. Agora, vamos para a terceira parte. Veja o que diz. A quarta lição, né? A real mudança é vista no modo de viver. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Impressionante. Os irmãos viram aí? Invocá-lo-ei enquanto viver. Essa mudança evidencia um milagre. Ele estava morto e foi vivificado pela graça. Está vendo? Você quer ver um crente? Ele está orando. Você quer ver um crente? Ele está sempre buscando a Deus. Você quer ver um crente? Ele quer aprender da Bíblia. Ele quer viver pela graça e para a graça. É assim o crente. A vida dele é uma invocação contínua. Senhor, estou em perigo. Eu sou tentado a todo momento. Os irmãos viram os cânticos que nós cantamos aqui? São cânticos que transmitem essa verdade. Eu sou crente, estou indo para o céu, estou passando por perigo, eu sou uma ovelha, Satanás quer me destruir, os poderes das trevas, um mundo terrível. É assim, querido, é impossível ser crente e durante a vida de crente não invocar. É impossível, todo momento. Outro detalhe, é o homem certo no lugar certo. A salvação começou com o quê? Com invocação. A vida cristã continua com invocação. A adoração é o quê? Invocação. Nós queremos estar junto com aqueles que invocam o nome do Senhor. Virá perseguição? Virá, mas a invocação. E aí que está o sucesso dos crentes. O cristianismo não é festa pagã, não é idolatria, não é uma mistura do crente como aconteceu em Samaria. O ecumenismo foi forte ali? Não, nós nos afastamos. Enquanto Samaria estava no ecumenismo, o rei Ezequias estava no grande avivamento lá em Jerusalém. É o homem saindo do bojo do pecado para viver para a glória de Deus. Ele sai da falsa festa para a verdadeira festa. E a vida cristã. Vamos lá. Eu tenho mais 2 assuntinhos aqui para tratar, e aí eu chegaria ao final da mensagem. O primeiro assunto aqui. Essa mudança evidencia a realidade da vida. Enquanto você está no pecado, você está gostando daquilo. A vida é maravilhosa no pecado. O mundo é o céu para você. As promessas são preciosas do diabo. O desejo de ganhar mais aumenta no coração. Os sonhos dominam sua mente e emoções.
e você se consagra completamente para o pecado. A vida é assim. E em nossos dias, irmãos, coisa que não tinha naquele tempo, temos hoje. O mundo hoje se tornou pequeno. Quando eu era pequeno, eu pensei que o mundo era concentrado onde eu vivia. Era concentrado ali. Eu não sabia da grandeza do planeta, das outras nações, porque nós não tínhamos tanta comunicação como tem hoje. Hoje o mundo ficou pequeno. Hoje você vê o que acontece no mundo inteiro. Além disso, o mundo entrou na vida da gente. Entrou em nossa casa. O mundo está ali semeando o que é o mundo. Está oferecendo tudo para nós. Esporte, sexo, dinheiro, tudo. Satanás está ali semeando na mente da gente isso. Divertimento, passatempo, entretenimento para os nossos filhos, para nós como casados e assim por diante. Mas veja, irmãos, no pecado tudo é engano. Tudo fica encoberto. Mas agora, quando o Espírito Santo age, tudo vem à baila. Uma pobre ovelha no meio de leões ferozes. Está vendo? Olha que coisa, irmãos. Quando Deus abre os nossos olhos e que passamos a ver a vida do ponto de vista de Deus, a gente percebe o que é o mundo. Quem é agora? O Senhor é o meu pastor. Não é esse Jesus mundano que veio semear uma esperança de um mundo melhor. Esse é o Jesus do anticristo. É o Jesus fabricado pelo diabo. É o Jesus da nova era. Não é o Senhor da Bíblia. Agora eu tenho aquele do Salmo 23, de João capítulo 10, o pastor das ovelhas. Nota o artigo que eu coloquei, das ovelhas, preposição digo. Olha, queridos irmãos, ele é o pastor. Ele não deixa as ovelhas sozinhas. Está ali perto, num cuidado excepcional por elas. Agora, a caminhada do crente é encarada como guerra. Guerra. Eu tenho lidado, irmãos, hoje, meu Deus, parece que eu sou um pastor careta. Parece. Porque o que eu tenho visto hoje é que os crentes modernos não gostam de pastores. Eles gostam de um líder. Que promove o que eles gostam. Mas de pastor que lida com as ovelhas, que trata com as ovelhas, como ovelhas, eles não querem. Eles querem um agrupamento. Eles querem uma igreja clube. Eles não querem um pastoreio. Então é extremamente difícil pastorear hoje. Extremamente difícil. Porque o pastor, ele representa Jesus Cristo ao lidar com as ovelhas. Um pastor fiel vai lidar com fidelidade e mostrar para a igreja o seu pastor está sempre presente. Eu sou pastor da irmã Rosa. Enquanto ela for daqui da igreja, eu serei o pastor dela. Mas eu não posso ser igual a Cristo. Rosa está na casa dela, enfrentando as lutas diariamente, não é? Mas o Senhor está lá, conhecendo a Rosa de perto. Alguns irmãos não vieram. Eu não sei porquê, mas o pastor sabe. Os irmãos percebem que quando é ovelha, a ovelha conhece o seu pastor. Vamos lá. Na dependência, nós estamos daquele que carrega os nossos fardos e luta nossas batalhas. Parece duro, irmãos, mas ele diz: invocá-lo-ei enquanto viver.
Impressionante. Isso é espírito de guerra. Está vendo? Clamam. Os irmãos lembram quando Josafá estava na peleja com o rei Acabe? Ele que seria fulminado com uma flechada pelos sírios. Mas quando ele gritou, parece que Josafá percebeu o perigo em que ele se meteu. Ele clamou, os sírios saíram. Queridos irmãos, é a vida do crente. Invocá-lo-ei enquanto viver, porque ele percebeu, os olhos foram abertos e ele percebeu que está em guerra. Guerra contra o diabo, guerra contra as tentações, guerra contra este mundo perigoso. Não tente entrar na vida cristã sem ser crente. Eu tenho ouvido nesses últimos anos de pastores que se suicidaram porque entraram ali. Não foi chamado para entrar ali. A vida cristã é guerra. Se você não tem o Espírito de Deus, não entre. A caminhada, a jornada para o céu é para crentes. E no último ponto aqui, irmãos, essa real mudança estabeleceu seu modo triunfante de vida. De que maneira? Amo ao Senhor. Ele diz, eu vou amar meu Senhor. Ele vai amar as outras pessoas. Você quer conhecer o amor de Deus? Veja um crente fiel. Veja. Ele pode ser odiado, mas todos respeitam. Porque ele sabe amar. Porque ele ama o Senhor. Você quer ver um crente? Olha como ele ama. Porque ele ama só o seu Senhor. O que ele tem pelos outros vamos dizer assim, essa vertente de bênçãos que desce do alto. Que ele passa para a esposa, ela passa para o marido, para os filhos, para os vizinhos, para todos. Deus me amou. É por isso que a Bíblia diz, para amar, quem não ama Jesus é anátema. Será assim até a morte. Agora tudo está claro perante seus olhos. E quando a morte chega, glória a ti, glória a ti. Eu falei nesta manhã sobre o pastor Daniel, ele disse, eu quero ver Jesus. Porque a vida dele foi de amar a Cristo. Aquilo que parecia ser bom e digno de aceitação, agora é visto como inimigo. Ele vê o mundo agora como inimigo dele. Inimigo. E ele quer, finalmente, chegar ao lar. Querida igreja, nós não chegamos ao lar ainda. Nós estamos caminhando na escuridão, em meio aos perigos, até a chegada do nosso lar eterno. Talvez nesta pregação, Deus tenha usado para despertar corações. Pecadores que estão vendo, caídos no pecado, e queiram se converter a Cristo neste dia. Que oportunidade gloriosa ele tem. Receba Jesus agora. Ele ouve o clamor dos aflitos. Clama a ele. Jesus me salva. Invoque a ele agora. E você vai ver, ele está tão perto. Pertinho da alma humilhada. Ele está longe dos orgulhosos, vaidosos, arrogantes, religiosos, justos neles mesmos. Ele está longe, mas ele está perto da alma que se inclina e clama a ele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.